Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus para o livro de Salmos. Iremos fazer exposição para o capítulo 30. Leiamos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservar-te minha vida, para que não desceste à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Porque não passa de momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltar-te o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converter-te meu pranto em folguedos, tirar-te meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos dizer que esse momento que Davi compôs esses salmos, ele passava por uma situação onde ele se sentia com muita prosperidade em seu coração. E porque aquela prosperidade entrou no coração dele, ele esqueceu-se que é Deus que o mantinha. Então ele vai ser nesse momento corrigido e castigado por Deus. Deus o vai fazer com que ele volte de novo para o seu local, seu trono, e assim ele vai continuar amando ao Senhor. Então Davi está revelando, mostrando para mim e para você, como o pecado da usura, o pecado da riqueza podem amortecer nossa alma diante de Deus. Leiamos para que nós possamos entender melhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi começa dizendo, eu te exaltarei, eu te louvarei, ó Senhor. Eu te colocarei, Senhor, acima de qualquer coisa na minha vida. Tu estarás acima de tudo que eu possa imaginar, do que seja importante para mim. Tu serás para mim, Senhor, e és para mim o mais importante. Tu és o único. Por isso eu te coloco acima, Senhor, muito acima de tudo que eu possa amar nesse mundo, de que eu possa gostar. Então eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Porque, Senhor, quando eu achava que talvez eu não teria como fugir, o Senhor veio e me livrou. Milagrosamente o Senhor me deu vitória. E se o Senhor não tivesse me livrado, milagrosamente, se eu tivesse caído na mão dos meus inimigos, eles iriam festejar, se regozijar diante de mim, Senhor. Contra mim eles iriam se regozijar. Então, Deus é santo e amado, além de eu perder a batalha, eu ainda seria humilhado e motivo de festejo para aqueles que não amam o Senhor. Ele continua dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Davi, no começo desse texto, do salmo que ele está agora compondo, ele coloca que o Senhor Deus o livrou e também não permitiu que os inimigos fizessem regozijos diante dele. Não só o Senhor Deus o livrou, como não permitiu que os inimigos se regozijassem diante dele, diante do seu cadáver, então humilhassem ele,
No versículo 2 ele vai dizer: o Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Ou seja, o Senhor me restabeleceu, o Senhor me trouxe de volta para o trono. Então o Senhor restituiu o que era de Davi, que era o trono de Davi. Porque esse trono pertencia a Davi porque o Senhor ungiu mediante Samuel. E Davi estava levando o trono de Deus como se fosse dele. Mas foi nesse momento, Deus concedeu que Davi governasse, porque Deus tinha um propósito diante da linhagem de Davi. E Davi tinha esquecido desse fato, de que ele era servo do Senhor, de que ele era ovelha do rebanho do Senhor. No versículo 3 ele vai dizer assim: o Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservar-te minha vida, para que não descesse à sepultura. Da cova, Senhor Deus. Quando ele fala da cova, fizeste subir a minha alma, Davi sentindo-se completamente desanimado, sem ânimo nenhum já. Preservar-te minha vida, para que não descesse à sepultura. Ele estava desanimado e acreditava que dessa talvez ele não escaparia. E ele vai dizer no versículo 4, para depois que ele se vê que o Senhor Deus o libertou, como ele está escrevendo esses fatos posteriores acontecimentos, ele vai dizer no versículo 4, para as pessoas que estão em Israel: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu santo nome. Ele chama salmodiai ao Senhor porque nesse momento que ele está voltando, a paz está voltando para o reino, e eles poderão salmodiar a Deus, cantar louvores ao Senhor de novo. Possivelmente, segundo João Calvino, esses fatos estão acontecendo quando Absalão tentou ir tomar o trono de Davi. O príncipe Absalão, nesse momento da sua conspiração, que ele ficou com as concubinas de Davi, que Davi saiu fugindo do reino, o príncipe Absalão, nesse momento, procura assegurar o seu reino, tentando eliminar Davi e caçar Davi. Por isso que Davi se sentia fragilizado, mas ao se deparar com a guerra, onde Joabe o levou para um campo mais aberto, para um bosque, aí nesse momento Joabe vence a batalha e elimina Salomão, o príncipe Salomão. Então Davi retorna para o reino. Quando ele retorna, ele diz para as pessoas: salmodiai ao Senhor. Ou seja, depois que ele sai de uma batalha, sai vitorioso e sabe que vai poder levar paz ao seu povo, ele chega com o seu povo, uma promessa de paz, com uma promessa de prosperidade, e levando Deus no coração, ele fala: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça a seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, versículo 5, e o seu favor dura a vida inteira. É como se Davi estivesse dizendo para mim e para você que na balança entre a ira de Deus e seu favor, é verdade que ela pende às vezes para o lado da ira, mas muito mais a balança vai pesar para o lado do favor divino. Segundo João Calvino, ele vai nos dizer que como nós somos pessoas amargas, tristes, não costumamos observar o favor divino, mas quando a ira de Deus vem para nos corrigir, nos castigar, nós reclamamos como se fosse a vida inteira, como se Deus nunca tivesse tecido nenhum favor para conosco, quando na verdade, se 80% Deus dá o seu favor e 20% Ele nos corrige, consideramos 80% nos corrigindo e 20% às vezes seu favor. Fazemos ao contrário, porque não conseguimos agradecer a Deus quando Ele está nos dando o pão de cada dia, quando Ele nos está trazendo a sua saúde, quando Ele está mantendo nossa família conosco. Então Davi está dizendo nesse momento para mim e para você, que porque não passa de um momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. E quando ele diz ao anoitecer pode vir um choro e a alegria pode vir pela manhã, também não significa que se a tristeza vem pela noite, com certeza a alegria vem no outro amanhã. Também não significa.
Aqui é uma linguagem figurada quando diz que depois que vem a tristeza, como a noite que ela consegue, com certeza, como o dia rompe a noite, a alegria vai romper essa tristeza. Depois da tristeza, a alegria vai aparecer. Mas o que eu e você não podemos fazer é equipará-las, deixá-las de igual forma. Quando a alegria chegar, nós temos que salmodiar ao Senhor. Nós temos que cantar louvores ao Senhor e agradecer ao Senhor. E não fingir que não aconteceu. E agradecer a Deus pelas correções que Ele nos dá. Porque Deus só corrige aquele quem ama, como o pai que ama os seus filhos. No versículo 6 ele fala: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais seria abalado. E aqui vai bater com o que nós começamos dizendo, que Davi ele achava que ele estava muito bem na prosperidade dele. Porque ele achava que no momento que ele estava em paz, ele podia se descuidar de tudo que acontecia ao seu redor. Ele não precisava se preocupar com o fato de Amnon, um dos filhos dele, ter ficado com uma das filhas dele. Não se preocupava do incesto que tinha acontecido na família dos príncipes. Ele até se preocupava, mas não era o bastante para se preocupar com que Absalão, que era um príncipe, matou outro príncipe, Amnon. Assim que ele matou outro príncipe, que convidou ele para um festejo, também tinha convidado Davi, que possivelmente nesse convite poderia também ter matado Davi. Então Davi não se atentou para as coisas que aconteciam, ele estava muito tranquilo nas pompas do seu reinado. E nesse momento ele fala: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Eu tenho estabilidade financeira, eu tenho prosperidade, não tem como o meu reinado ele ser diminuído. Até porque Davi, quando ele estava em Hebrom, quando ele era rei de Judá, antes de ser convidado para ser rei de Israel, ele aceitou ser rei de Israel, mas ele começou a cobrar tributos dos israelitas. Ele não cobrava dos judeus, mas só dos israelitas. E esses tributos israelitas faziam com que ele ficasse ainda mais e mais ricos. Então, por isso que ele se sentia próspero, sentia que o dinheiro entrava de forma tributária e como também entrava pelas formas das guerras, quando tinha seu despojo. Então Davi só ia de bem a melhor. E isso fazia com que ele esquecesse de Deus, com que Deus é que estava provendo ele. E ele vai falar bem assim no versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Ou seja, tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Foi por teu favor que eu passei a ser beneficiado com esses recursos que vieram entrando no nosso reinado. Foi por teu favor, Senhor Deus, que eu tenho esse tesouro, que o nosso reinado tem tanto tesouro. É por teu favor, Senhor Deus, que nós estamos unidos enquanto nação. Mas Davi esqueceu disso. Davi achava que era por ele, que ele tinha garantido aquelas riquezas para a nação. E ele vai dizer ainda no versículo 7, apenas voltar-te o rosto e fiquei logo conturbado. Como ele não concorda com os pecados dos homens, Deus ele castiga e corrige os seus filhos. Quando Deus viu que Davi estava muito seguro de si mesmo, o Senhor Deus fez com que Absalão entrasse para tomar o reino dele. Porque o Senhor é o dono do universo. Nenhum mal acontece que ele não queira primeiro que aconteça. Só que, diferentemente do mal, Satanás e os ímpios amam o que fazem. Satanás e os ímpios, eles roubam, matam e destroem por prazeres contidos em seus corações. Deus manda que eles façam para corrigir e nos fortalecer, para aprendermos a saber ficar sempre dependente de Deus e aprendermos a louvar o seu santo nome. Porque foi para isso que Deus nos criou. A criação, os homens foram criados para louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Apenas voltar-te o rosto, fiquei logo conturbado, quando ele diz. E no versículo 8, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue
quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Nesse momento, Davi vai lembrar que o Senhor, quando colocou Davi para ser rei de Israel, a promessa com Davi era para a geração de Davi, onde sairia o seu ungido, que teria um pacto eterno. Davi sabia que dele deveria sair o ungido. Por isso que ele fala que proveito obterá do meu sangue na minha morte. Quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. E Cristo, que veio de Davi, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa era a preocupação de Davi. Se aquele que viesse depois dele poderia ou não declarar a verdade de Deus, até porque havia uma promessa de Deus para Davi. E Davi, nesse momento, fala que Deus prometeu a ele e com fé ele estava se garantindo nessa promessa. Lembrando que essa fé, esse pacto, e nesse momento que tem essa promessa, é uma promessa singular. É uma promessa que Deus fez a Davi. Não que o Senhor Deus não nos guarde, não nos proteja. Sim, o Senhor Deus nos guarda, nos protege, nos orienta, nos conduz aonde Ele quer que nós venhamos a chegar, conhece todas as nossas palavras antes de sair a boca, conhece todo o nosso pensamento, sabe nosso deitar, sabe nosso levantar. Ele nos conduz. Também Ele permite com que nós vejamos nossos vacilos para Ele pedir perdão e misericórdia, porque sem Ele nós iremos pecar continuamente, e isso Ele nos mostra a cada dia. E ele fala no versículo 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, meu auxílio. Finalmente, no versículo 11, ele vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs, converter-te meu pranto em folguedos, tirar-te meu pano de saco e me cingir-te de alegria. E o 12, para finalizar, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Nesse momento, Davi está dizendo a mim e a você que quando nós sairmos da situação pela qual somos afligidos, pela qual nós somos responsáveis pelas aflições, e as aflições nós temos que correr diretamente para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, observar no que nós pecamos, para que nós peçamos a Deus para que nos liberte daquele pecado, para que dessa forma nós não venhamos a querer amar esse pecado, e queremos sairmos dele, e assim fazer como Davi disse, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, meu auxílio. E o Senhor, sendo nosso auxílio, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, fortalece a sua igreja, porque o Senhor Deus, Ele nos fundamenta, Ele nos fortifica, Ele nos edifica. Santo Agostinho disse assim, meus irmãos e minhas irmãs, ordena-me o que tu quiseres, que eu farei tudo o que tu ordenares. Que com certeza, quando Cristo falou para Maria Madalena, vai e não peques mais, ela não tinha mais como pecar naquela esfera, porque foi uma ordem direta a ela. Que peçamos ao nosso Deus, Senhor, ordena-me, para que eu não peques mais contra o Senhor, nessa esfera pela qual estou me sentindo perturbado, da qual o Senhor está me preparando e está me purificando para ficar mais e mais semelhante ao teu Cristo amado. Converter-te meu pranto em folguedo, tirar-te meu pano de saco e me cingir-te de alegria. Nesse momento, quando nós somos socorridos por Deus, temos que ficar felizes, porque é assim que nós temos que ser com Deus, sempre grato por tudo que Ele nos faz, para que o meu espírito te cante louvores. Se eu não ficar grato ao Senhor, meu espírito não cantará louvores. Quando nós ficamos gratos, o nosso espírito começa a cantar louvores. E não se cale, Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, no próximo bloco nós iremos estudar Salmo capítulo 31, que tem por título Lamentos e Louvor. Peço que os irmãos inscrevam-se no canal, que tem a carinha bem aqui do lado. Ative o sininho para que o irmão receba as notificações e deixe o seu like.